Louvado seja Deus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Que a paz maravilhosa e gloriosa de Cristo Jesus superabunda o coração de cada um. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma boa noite a todos que estão pela live. Que Deus o abençoe abundantemente nesta noite. Glória a Deus. Estamos felizes mais uma vez por estarmos reunidos em comunhão uns com os outros, onde a Bíblia diz que na comunhão, na união é o lugar onde Deus ordena a bênção. Amém? Glória a Deus. Deus ordena a bênção no lugar da união e da comunhão. Amém? Glória a Deus. Então é necessário que estejamos sempre em comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E hoje uma das comunhões é que eu e você creiamos na palavra. Amém? Glória a Deus. Essa é uma plena comunhão também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos em Romanos capítulo 1. Louvado seja Deus. Hoje eu não vou falar, não é rápido. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, Joaquim. Aleluia. Glorificando a Deus. Aleluia. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. O Evangelho, a palavra do Senhor. Glória a Deus. O pastor Mário estava lendo aqui e tecendo sobre a história que Jesus mandou que Pedro fosse lançar, né, o anzol, e o primeiro peixe que pegasse, tirasse da boca dele, né, um valor para pagar o imposto. E eu lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo. Diz que havia numa escola, uma professora, ela estava contando, né, na época que podia, né, tempo muito atrás, eles contando a história, essa passagem, né, e falando que de Jesus, e que ordenou a um discípulo chamado Pedro que lançasse, né, um anzol no mar, e o primeiro peixe que pegasse, olhasse na boca dele, abrisse, e ali estava um dinheiro, estava ali para pagar o imposto. E havia um gurizinho que estava muito prestando atenção naquilo, né? E esse gurizinho, ele era neto, né, de uma senhora, que essa senhora, o seu marido havia morrido, né, num acidente de uma empresa. E entraram na justiça e tal para receber, e o tempo passou, aquela coisa que demorou muito, né? Então se perdeu até o contato com o advogado que estava mexendo, e aquele guri ficou muito tocado e começou a falar com a avó dele, né? Sobre essa história, que pegasse um peixe, alguma coisa nesse sentido, né? Ou comprasse um peixe, porque na boca do peixe tem o dinheiro. A professora falou que tem o dinheiro lá, só abrir a boca e tem o dinheiro, né? E aí o gurizinho ficou no pé dela e ela então foi para comprar o peixe, só que o dinheiro não deu para comprar o peixe, né? E o guri, o interessante para o guri era a cabeça do peixe, né?
E ela então não deu, então ela falou: você não vende só a cabeça do peixe? A gente vende, e o dinheiro estava para levar a cabeça do peixe, né? E ela então levou a cabeça do peixe, no que ela levou, a pessoa embrulhou aquilo lá no jornal para ela levar, né? A cabeça do peixe. E quando ela chegaram lá na casa, né? O guri olha lá na cabeça do peixe, obviamente que não tem o dinheiro, né? Mas aquele jornal estava ali, de repente, naquele lugar ali que colocava aquelas publicações, né? Estava ali o advogado que tinha mandado publicado ali para ver se achava essa senhora, porque a causa tinha saído e ele tinha perdido o contato com ela e eu precisava dela para receber, que ele também precisava, né? Para pegar o dinheiro dele, a parte dele, como também dá para aquela senhora. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é o Evangelho, né? O Evangelho de Deus o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? Amém. Como faz? Como diz aqui, porque é visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Há uma tradução aí que diz, pelo menos a King James diz que do começo ao fim ela é por fé. Amém? Amém. E essa criança, né, levou a avó dele a procurar isso e foi tão verdade que aconteceu. Imagina, sempre pela fé Deus cria, né, coisas extraordinárias, situações extraordinárias. Aí se pensar assim, né, é a fé também dessa criança, né, de acreditar que tinha na boca do peixe, né, um dinheiro, né, obviamente que não tinha, né, a moeda, mas tinha ali o caminho para aquela moeda. Amém? Glória a Deus. Então Paulo aqui diz que: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Os gregos hoje seria nós, somos gentios. Primeiro a salvação era para os judeus, o povo ao qual Jesus veio, mas depois para os gentios. Não me envergonhe do Evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, por uma lógica. Qual é a lógica? Porque é o poder de Deus, amém? Para a salvação de todos aqueles que creem, amém? Há condições aqui para todos os que crê. Ele não envergonha do Evangelho, porque é a salvação de todos aquele que crê. Amém? O Evangelho é o poder de Deus. Amém? O Evangelho é o poder de Deus. Antes de continuarmos aqui, eu quero que você vá a 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo de número 24. Glória a Deus. Aleluia, nós vamos ser. Glória a Deus. Aleluia. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Amém. O Evangelho de Deus, o Evangelho é o quê? Poder de Deus. E sabedoria. E aqui a Bíblia diz que Cristo Jesus, que é pregado, é o poder de Deus. Amém? Amém. Então, o Evangelho é Cristo. Cristo é o poder de Deus. Amém? Amém. O que é o Evangelho? O Evangelho é a vida de Jesus, a crucificação, a morte e a ressurreição. Amém? Amém. Esse é o Evangelho. A Bíblia diz aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia diz que o poder de Deus é Cristo Jesus. Amém? Amém. Então o Evangelho não é apenas algumas letras, é o poder de Deus. O Evangelho é Cristo Jesus. Por isso que diz para todos os que creem. Quando eu começo a crer e receber esta palavra, o Evangelho, eu estou recebendo, então, na verdade, é o que? Jesus, Cristo, poder de Deus. É por isso que a palavra só pode fazer efeito nos que creem. Quando começa a crer, você está recebendo não informação, mas você está recebendo o poder de Deus. Poder de Deus. Jesus, você está recebendo o Senhor Jesus.
É por isso que ele diz: se as minhas palavras, se vós permaneceis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Amém? João capítulo 15, versículo 7, eu acho. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem. E isso vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus é Cristo Jesus. O Evangelho e o Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação. Amém? A primeira menção de salvação é a salvação da nossa alma, sem dúvida. É a salvação de nossa alma, do nosso espírito que estava morto. E quando ouvimos o Evangelho, que é o poder, que é a capacidade de levantar nós dentre os mortos e colocarmos como vivos diante de Deus, então nós somos salvos, nossa alma é salva, o nosso espírito é agora um espírito novo. Então a primeira menção da palavra salvação exatamente é a salvação da nossa alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra salvação, que vem do grego sotéria, na linguagem de teologia, soteriologia, né? Ela não é apenas salvação da nossa alma, não se baseia ou não se limita apenas isso, se é que pode dizer apenas isso, porque isso é extraordinário, né? Um homem estando morto nos seus delitos e pecados e ele sendo salvo, isso é uma coisa extraordinária, mas ela não se apenas isso. Por quê? Porque essa salvação, embora eu estou salvo aqui, eu ainda tenho que caminhar nesta terra, e nesta terra eu tenho espinho, nesta terra eu tenho aflições, nesta terra, nesta caminhada eu tenho as minhas lutas, eu tenho contato, eu tenho trompada, eu tenho tropicões, né? Tropeça, né? Com os nossos pés. Nós temos isso. Então a palavra ela é mais, ela diz que salvação também é cura. Amém? Salvação quer dizer cura. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para quê? Para a minha cura. Amém? Amém? Para a minha cura. O Evangelho é o poder para a minha cura. O Evangelho não é só palavra. O próprio Jesus disse: as minhas palavras são vida e são espírito. Ela é um poder em ação em nós. É a presença do Senhor através do Espírito imprimindo em nós, gravando em nós, aplicando em nós esta palavra, que é o próprio Senhor Jesus. E nós também vimos no Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o Verbo ali, palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. E ele está falando de Jesus. Então o Evangelho é Jesus. Amém? Então ele é poder para quê? Para a cura. E também significa redenção. Amém? Redenção. Ele é redenção. Porque ele não me envergonha? Porque ele é redenção. Ele é redenção. Ele redime a mim e a você de um estado que você está, de um estado talvez sofrido, decaído, passando por luta, um estado que você não consegue sair daquela situação por si só. Ele vai lá e redime você. Há uma redenção, a redenção do seu estado. Amém? Amém. E também significa remédio. Amém? Glória a Deus. Remédio. O Evangelho é remédio para nós. Aleluia. É por isso também que a gente vê no livro de Provérbios, né? Que aquele que acha a palavra, né? Ela é como remédio, saúde para o seu corpo, para o nosso corpo. Amém? Então o Evangelho, o poder do Evangelho é remédio também para o nosso corpo. E ele também é resgate. Amém? Amém. Resgate. Muitas vezes a gente se encontra em situações enredadas, né? Aprisionado. Quem pode nos resgatar? Quem pode nos resgatar? O Evangelho é o poder de Deus para tal. É o poder de Deus para realizar isso.
Amém? Também é saudar. E saudar aqui não é olá, tudo bem? Mas é saudar como saudar uma dívida. Amém? Saudar uma dívida. Às vezes você tem dívida. O Evangelho é o poder de Deus para saldar estas dívidas. Veja que muitas vezes a pessoa fica, pela vida que viveu, alguma coisa que sucedeu, ele fica ali enredado, ele fica preso, mas o Evangelho é capaz de libertá-lo dali e saldar esta dívida, porque é Jesus. Ele saldou a minha dívida, saldou a sua dívida. Amém? Então ele é este poder para saldar dívida. Complementar, amém? Complementar. Lembra aquele dia que você está aí, talvez meio cabisbaixo, você pega o Evangelho, a palavra do Senhor e começa a examinar, e de repente você já está de cabeça erguida, de repente você já está forte. O poder do Evangelho agiu em você e complementou aquilo que estava faltando. Amém? Aquilo que estava faltando. Se havia um vazio, aquilo completou. Se havia uma insegurança, aquilo trouxe segurança. Se havia uma falta de paz, aquilo trouxe paz. Ele completou. Se havia uma tristeza naquele momento, um sentimento de tristeza por uma decepção, qualquer coisa, o Evangelho é o poder para completar e trazer a plenitude, para trazer para nós toda a plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E também poder de tirar do perigo. Amém? Poder de tirar do perigo. Quantas vezes talvez a gente passa por perigos, né? Pode ser perigos perigo físico, né? Quantas vezes a pessoa diz: meu Deus, aconteceu uma coisa, Deus é que livrou a mim. Amém? É o poder de Cristo, a palavra está em você, Deus está em você. O Evangelho é o poder para livrar de perigo. E quando fala livrar de perigo, até fisicamente, até me lembrei que o apóstolo Paulo também fala assim: quantas vezes Deus me livrou de perigos, me livrou de naufrágio, me livrou dos leões, me livrou dos homens perversos. Amém? Amém? Quantas vezes o Evangelho, o poder de Deus livrou ele, e ele diz que eu fui livre exatamente para trazer ainda mais, completar este Evangelho para todos nós. Amém? Amém? Glória a Deus. E a outra coisa também é preservar. Amém? Amém. Preservar. Talvez uma pessoa, ele pode até levantar, né? Ele está caído ali, ele levanta, né? Ele levanta, até há uma palavra, né? Ora, aquele que cuida está de pé, né? Cuide para que não caia. E para ele não cair, ele tem que ser o quê? Preservado. Amém? Amém? Preservado, ou seja, até a nossa fé ela é preservada. E a Bíblia diz, até mesmo no livro de Pedro, que ele diz que somos preservados pelo poder de Deus. E o poder de Deus é Cristo Jesus, é o Evangelho. Amém? Então, salvação é também preservar. Quantos de nós não desejamos ser preservados pelo Senhor? Quanto nós não precisamos de ter a nossa mente preservada, né? De ter o nosso coração preservado, guardado. E lembro que a Bíblia diz também que aqueles os nascidos de Deus, ou seja, aqueles que receberam este poder, que creram neste poder, o inimigo também não vai tocar nele. Amém? Por quê? Porque ele é preservado por Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Se a gente armasse apenas desse sentimento de preservar, né? Imagina quando você está diante dos seus inimigos, talvez você está ali sozinho, vamos pensar no âmbito físico, né? Mas quando você tem um segurança ali, uma pessoa que está do seu lado, maior do que você, ali para guardar você, você é encorajado, né? Fica forte, não é? Não é verdade? Às vezes as pessoas, até vamos pensar nas pessoas que têm dinheiro, por exemplo, né? Se ele vai andar, ele sempre precisou de segurança, de segurança para preservar ele, a integridade física dele, né? O dia que ele está sozinho, ele está com medo, mas o dia que está todo mundo ali segurando, guardando ele anda tranquilo, né? Cabeça erguida, pisando todo mundo, né? Mas o dia que ele está sozinho, ele quer até esconder, não me vê que sou eu, né? Amém? Imagina, nós apenas com esse sentimento, eu sou preservado pelo Senhor. Amém. Eu sou preservado pelo poder de Deus. Esta casa é preservada pelo poder de Deus. O meu coração é preservado
poder de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então tudo isso é o Evangelho do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então eu não devo me envergonhar do Evangelho. Não devo me envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todos os que creem. Agora veja que eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer o que é o Evangelho. Já disse que é a obra de Cristo. Do começo que ele nasce é mencionado dizendo que Maria concebeu e dará um filho. Agora começa o Evangelho, até o dia que ele morre, e ele então vai ao céu e dá mandamento pelo Espírito Santo aos discípulos, para que então testemunhasse a respeito dele, e ao qual chegou essas cartas que nós estamos agora mencionando. Esse é o Evangelho. Se nós entendemos tudo o que ele fez, cura, redenção, remédio, resgate, salvação para a nossa vida, preservação, se nós entendemos tudo isso, então acaba isso vivenciando, nós acabamos vivenciando tudo isso dia após dia, amém? Mas é os que creem. A única objeção aí é crer, amém? Crer, eu preciso crer. Glória a Deus. Ainda não precisa ir lá, mas no livro de Coríntios também, no capítulo 1 e no versículo de número 18, se não me engano, ele diz assim: porque a mensagem da cruz, que é o Evangelho, né, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Muitas pessoas ouvem o Evangelho e isso é uma loucura, isso é uma coisa que não vai acontecer, é uma filosofia e ainda ultrapassada. Amém? Mas para os que são chamados, como nós lemos também, ou os que estão salvos, ela é o que? O poder de Deus. O poder de Deus. Enquanto alguém diz isso aqui não é nada para mim, não. Para mim é o poder de Deus, porque eu estou vivenciando isso na minha vida. Ele está movendo dentro de mim. Amém? Deus. Então o Evangelho, a partir do momento que eu creio, eu recebo então o poder, eu recebo a preservação, eu recebo no meu coração o Espírito Santo, eu recebo força, eu recebo visão, direção, eu recebo dentro de mim um poder capacitador que é pela graça do Senhor. Amém? Então eu nunca posso, irmão, todos nós, nascidos, chamados de Deus, eu nunca posso pegar o Evangelho do Senhor Jesus e achar que ele é um conjunto de regras. Ele não é um conjunto de regras, amém? Ele é um comando, e um comando que não manda você sozinho, um comando que te capacita para tal, amém? Se a gente pegar a velha aliança, ou os preceitos ali que deveria ser justiça para o homem, ali não é um comando, ali é um preceito de regra. Você deve fazer para tal, amém? No Evangelho nós já temos a justiça de Deus, ela já veio, ela já manifestou, e eu criei e recebi. Então o Evangelho é um comando para nós, amém? Um comando para nós. Eu nunca posso ver o Evangelho me dando regras, não, porque ele é o próprio Jesus. Quando ele diz que você vai andar assim, o que eu preciso? Eu preciso crer. Crer. Quando eu creio e vou para aquilo que ele falou que eu devo ser assim, ele me capacita logo para que eu realize aquilo. Amém? É por isso que as pessoas se pensar que ficar preparando para ser salvo, ele nunca será. Eu estou preparando, eu estou fazendo isso, ele nunca será, porque o poder da palavra, do Evangelho, o poder da salvação de Cristo Jesus, o poder da preservação, só vai atuar em mim a partir do momento que eu crer. Amém? A partir do momento que eu crer. Enquanto eu não creio nessa justiça, não vai acontecer. Se eu bebo, eu vou continuar bebendo. Se eu fumo, eu vou continuar fumando. Se eu adultério, prostituo, eu vou continuar tentando parar para tal. E nunca vai parar, nunca vai sair dessa vidinha. É um ciclo de derrota, é um ciclo sempre naquilo. Errei, choro, não faço mais e volto de novo. Passa aquela
aquela tristeza, eu volto de novo, e não sai dali, porque não há poder para te tirar dali. Amém? Amém. O Evangelho é o poder para tirar eu dali. Amém? Glória a Deus. Então não me envergonhe. Eu preciso assumir, você precisa assumir. Há muitas pessoas no mundo, ou até mesmo você conhece, que talvez ela não conseguiu ainda atingir esta virtude, este poder do Evangelho, efetuando na vida dela. Talvez ela até esconde que ela é evangélica, ela nem quer falar que ela é evangélica, porque alguma coisa não está muito certa ali, ela deseja resolver aquilo, para poder mostrar que ela é evangélica, ela quer esconder. Paulo está dizendo, eu não me envergonho desse evangelho, porque se eu envergonhar, eu vou permanecer envergonhado para sempre. Mas quando eu não me envergonho, diz, eu creio, eu recebo, então eu saio da vergonha. Amém? Eu saio da vergonha, eu saio da desonra. Se Ele vai me restaurar, então Ele vai me restaurar. Se Ele vai me redimir, Ele vai me redimir. Se Ele vai me levantar, Ele vai me levantar. Se Ele então vai me preservar, eu vou crer que Ele vai me preservar. Eu vou crer nisso. Eu não vou pensar que hoje eu levanto e amanhã eu vou cair. Eu vou crer que eu vou levantar, que Ele me levanta e que Ele me mantém vivo. Amém? Que Ele me mantém vivo. Sim, Senhor. Não vou andar com medo. Amém? Amém. Quando a Bíblia diz de justificação, preservação, quando ela diz de salvação, quando ela diz de conceder a mim e a você o que Cristo fez, ela menciona apenas o Evangelho, não menciona uma aliança anterior. Amém? Amém. E isso é muito lógico no livro de Gálatas, se puder, no capítulo 3, eu acho que é o versículo 11, alguma coisa assim, onde diz: Aleluia. prevendo as Escrituras, não é esse, acho que é menos, versículo menos. Prevendo a Escritura que Deus justificaria, é o versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé o gentio, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Amém? Amém. Quem é que pode justificar? Quem é que pode restaurar? O Evangelho. O Evangelho é Jesus. É o poder de Deus. Amém? Amém. Ele não disse, prevendo as Escrituras, que Deus ia fazer algo, trouxe logo a Abraão os 10 mandamentos. Não diz isso. Amém? Amém. Isso não quer dizer que os 10 mandamentos são coisas ruins, não. Apenas que ele estava numa aliança e agora não estamos mais nesta aliança. Amém? Amém. Então a Escritura previa que num tempo futuro Deus abençoaria eu e você, gentil, pela fé. Por isso ele pré-anunciou esse Evangelho a Abraão. Por que Abraão? Porque é em Abraão que nós somos abençoados. De sorte que o versículo continua, né? Pela fé, o gentil pré-anunciou a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos. Amém? Amém. Aleluia. Eu recebi a bênção que veio sobre Abraão, mas para que a bênção de Abraão cumprisse em mim, Cristo é que veio para que ela chegasse até mim. Amém? Amém. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Glória a Deus. Os da fé, como diz aqui no começo ao fim, é pela fé. A justiça de Deus se manifesta através do Evangelho. Ela é revelada, ela é exposta, ela é trazida através do Evangelho, e ela é pela fé, ou de fé em fé, ou do começo ao fim pela fé, porque está escrito que o justo vai viver pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós estamos nesta aliança, crendo no Evangelho, eu não posso pensar lá num tempo atrás, em uma aliança atrás. Eu tenho que pensar nessa que eu estou. Amém? Amém. Qual é essa que eu estou? Eu estou na aliança que Cristo veio, pelo seu sangue, ratificou esta aliança, a nova aliança. Amém? Amém. Eu preciso crer na obra da redenção, na obra que Ele fez para comigo. Eu preciso crer nesse Evangelho que
que parece uma loucura, né? Ele pré-anuncia o evangelho a Abraão e como? Sai da sua terra, vai para um lugar, eu vou te abençoar. Isso é loucura, mas a Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Como justiça. Hoje, Abraão, a partir de agora, você é amigo de Deus. Amém? Você é amigo de Deus. Você conquistou o coração de Deus. Aleluia. É verdade que ele não conquistou o coração de Deus. Deus é quem escolheu. Amém? Ninguém de nós escolhemos a Deus. Ele que nos escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Então não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Olha, ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, e fé, obviamente que é através das cartas, através do evangelho, que nós vimos tudo que Jesus fez por nós. É aí que a justiça de Deus está revelada, o poder de Deus para atrair os homens para Cristo, o poder de Deus para salvar o homem do seu estado. E quanto falo fisicamente, também é o evangelho que nos mantém de pé. Amém? É crendo de fé em fé, crendo no que ele está falando. Você tem uma nova identidade, então eu tenho. Amém? A minha identidade está nele, é a partir dele, então eu tenho. Aleluia. Eu sou abençoado, então eu preciso crer que eu sou abençoado. Amém? E não que eu serei abençoado para crer, mas eu creio que eu sou, então eu serei. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler um versículo aqui para agora em nome do Senhor Jesus. Lucas, no capítulo de número 9, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e nas dos santos anjos. Amém? Amém. Não me envergonho, sigo caminhando. Amém? Amém. O que é se negar? É confessar que você é de Jesus, confessar que você é do Senhor, confessar que você é um cristão, que você é um filho de Deus e agir como tal. Amém? E todos os comandos que estão aqui não é uma ordenança, não é coisa que está dizendo cuidado, se você não faz isso. Não, eu preciso crer que esta é a verdade, que este é o caminho que Ele me deu para que eu ande o caminho que Ele preparou, um caminho de santidade, e Ele diz que eu vou permanecer nesse caminho, porque Ele vai me preservar nesse caminho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu não posso também me envergonhar do Senhor, de forma nenhuma. Porque aqueles que se envergonham, ou seja, aqueles que não assumem este poder, que não confessam este poder, que não confessam o poder do Evangelho para salvá-lo, para tirá-lo deste mundo e colocar no seu reino e preservar ele ali, o dia que Jesus vier, ele também se envergonhará dessa pessoa. Amém? O que é se envergonhar? É negar. Amém? Eu não conheço tal. Mas nós, somos salvos, louvado seja Deus, e entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para todos os que são salvos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu vou Glória a colocar Deus. só um hino aqui,